Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais um ConteCast, a 10ª edição do podcast do Conte Verde, aqui onde a gente fala tudo sobre o futebol de seleções e tá chegando a hora de falar de eliminatórias para a Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Salaf, seu host e idealizador desse projeto aí que vem acompanhando desde o começo do ano o futebol internacional de seleções, e hoje mais um ConteCast dedicado à seleção brasileira. Essa gravação acontece na segunda-feira, dia 14, sexta-feira, dia 18, Fernando Diniz fará sua primeira convocação para os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa, contra a Bolívia, em Belém, e contra o Peru, em Lima. Hoje a gente vai dar aqui uma passada no que a gente acha que pode aparecer, nas surpresas, nomes que vão voltar, enfim. Vamos fazer uma grande previsão, né, sobre essa primeira lista do Fernando Diniz. Antes de começar nosso papo, segue a gente nas redes sociais, Twitter, @ConteVerde_, Instagram, @ConteVerde_, e também não esqueça de seguir aqui no seu agregador de podcast favorito, deixar lá a sua avaliação, 5 estrelas, compartilhar com seus amigos, para que o Conte Verde chegue cada vez mais. Como disse, estamos chegando no nosso carro forte, nas eliminatórias. Agora é a hora da gente bombar. Vai ter conteúdo sobre eliminatórias sul-americanas, europeias, asiáticas também, que estão para começar, africanas, asiáticas e africanas, que já tem confrontos definidos. A gente vai falar muito sobre isso também daqui para frente. Mas hoje é dia de falar sobre seleção brasileira. E se vamos falar de seleção brasileira, a gente já tem time definido aqui no Conte Verde. Chama aí a minha escalação, começando com ele, Elcio Vai Júnior, garoto dos nossos vídeos, da nossa análise de gols. Juninho, seja bem-vindo aí a mais um ConteCast. Ansioso para essa convocação? Fala pessoal, como é que vocês estão? E aí, Léo, e aí, Salaf, como é que vocês estão? Meu ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais uma convocação, para falar de novo da seleção brasileira, dessa vez uma convocação que eu acho que é uma das mais esperadas aí, para ver como é que o Diniz vai trazer de diferente, né? Vamos ver se a gente consegue cravar algum setor aí, pelo menos, né? Para ver se ele está bem no chute, aí no palpite, e tentar ver, também falar um pouco sobre os nomes em cada setor, talvez o que a gente pode esperar, o que pode vir de surpresa, e também o que já é mais esperado, né? Dentro do histórico da seleção. É isso. Daqui a pouco a gente explica como vai funcionar aqui. Eu chamo agora, Juninho já chamou ele, Leonardo Dúcio. Oi, Léo. Seja bem-vindo aí a mais uma gravação do ConteCast. Fala, galera. Fala, Gabriel. Fala, Elcio. É um prazer imenso sempre estar aqui falando com vocês, com a nossa audiência. Hoje é dia da gente fazer o palpitômetro aqui, dar uns pitacos na convocação que o Diniz vai trazer para a gente na sexta-feira. E já vou adiantar aqui, hein? A gente trouxe nomes polêmicos para a galera, hein? Eu quero ver o que o pessoal vai repercutir aí dessa nossa lista, dessa pré-lista aqui que a gente fez antes de iniciar a gravação. Tem nome que nunca foi para convocação, tem nome que já apareceu, tem nome que faz tempo que não aparece. A gente trouxe aqui alguns nomes e vamos debater eles aqui com você. Então vamos fazer o seguinte, a gente preparou antes da gravação, nós três sentamos, reunimos, e preparamos uma lista aí com vários nomes, pelo menos 5, 10 nomes de cada posição, né? Dependendo, por exemplo, goleiro, que só joga um, são 5 nomes, mas meias, atacantes, tem mais. Então a gente vai pegar aqui quais nomes a gente acha que vão estar, quais nomes a gente já colocou porque tem chance de estar, não porque pensamos que queremos, né? Gostaríamos que estivesse lá, mas pode aparecer pelo histórico da seleção, do esquema do Diniz, enfim, alguns nomes. Então a gente vai passar setor por setor. Então vamos começar aqui com os nossos goleiros, né? A gente selecionou 5 goleiros, 3 deles estiveram na Copa. Alisson, Ederson, Everton, e aí 2 que podem surgir aí como surpresas e novidades. O Bento, que né, desde o final da Copa já é cotado, e o Lucas Perry, né, que é o goleiro do Botafogo, que vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro. Juninho, queria que você falasse um pouco cada um dos 5, quem você acha que são os 3 que o Diniz vai levar, na sua opinião. E também quais você levaria, né? Não vai ter uma diferença que acha que o Diniz vai levar. Não, claro. A gente tá bem servido de goleiro, né? Isso aí é uma posição que eu acho que a gente lista os nomes e vê qualidade em qualquer um dos nomes que por exemplo, for titular, vai ser um bom nome. Então a gente tem bastante qualidade. Então tem goleiros com estilos diferentes também. A gente pega ali o Ederson, que é um atleta, um goleiro com muito mais construção do que os demais. É um atleta muito bom também, claro, nas questões técnicas debaixo da trave.
Mas eu acho que a gente talvez precise uma renovação ali. O Everton foi um grande goleiro, é um grande goleiro ainda, mas talvez pensando num ciclo ali de Copa do Mundo, talvez ele vai perder um pouquinho de espaço. Entrando o Bento e o PR, né? Eu entre os dois, ainda fico com o Bento, apesar de gostar muito do PR, eu acho até que ele vai ter uma oportunidade por conta também do histórico da situação que ele tá vindo, né? O Botafogo vem jogando muito bem, ele vem salvando o Botafogo em muitas situações. Eu acredito que ele vai levar talvez o Alisson, o Ederson e o PR. Eu levaria o Alisson, o Ederson e o Bento para uma possível Copa do Mundo. Eu acho que é isso, né? Basicamente, são bons goleiros. O que vier ali, eu acredito que vai cumprir bem a função, independente de quem for escolhido, também até quem for titular. Eu acho que vai cumprir bem a função. Talvez o Ederson é o atleta que mais mude a questão de jogo, pode dizer assim. Que o Ederson ele consegue já, por exemplo, tem muitos times construindo com 3 com goleiro agora. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso ainda, porque talvez a gente não tenha tanta qualidade dos goleiros com os pés. O Ederson já tem essa qualidade, talvez a gente poderia ver ele construindo com 3, ele sendo um homem de meio ali. Então, é o atleta que pode diferenciar mais, mas são todos bons goleiros, então é a minha opinião sobre isso. Lembrando que a gente está falando de um treinador que gosta de usar goleiro com os pés, né? O Diniz tem essa característica, então o Ederson pode até sair uma possível corrida pela titularidade aí na frente, né? Do Alisson, dos demais goleiros, então leva essa vantagem, óbvio, vem com um título de Champions League na bagagem, né? Que também é muito importante, fazendo uma grande partida na final, e tem esse diferencial dos pés, né? Então é para ficar de olho, bom ponto que o Juninho colocou. E mostrar você, Léo, quem que você levaria desses 5, quais características tem cada um e qual você acha que o Diniz vai fechar aí para essa convocação? São 5 goleiros excelentes. Acho que é uma posição que o brasileiro tem zero medo de dizer que está 100% seguro para o futuro, para o presente, porque são 5 nomes que a gente trouxe aqui que podem muito bem cumprir essa função no gol do Brasil com maestria. Então, a minha convocação seria Alisson, Ederson e Lucas Perry, mas eu sinto que o Diniz dessa vez vai dar uma brincadinha aí, vai testar Alisson, o Everton e Lucas Perry. Eu acredito que ele vai segurar o Ederson nessa. Mas, assim, não por falta de qualidade, por nada. É apenas um palpite meu aí que eu tô trazendo pra galera. Aí o cara querendo já criar um primeiro caos aí. Então, galera, se o Léo acertar, ele já merece palmas. Se errar, a gente cobra aí semana que vem, né? Com um cuecão, um tapa no pescoço e uma corda pra vida. Eu vou ficar com o Alisson, Ederson e PR. Eu não vejo o Diniz tirando o Ederson, justamente pelo que eu acabei de falar. E acho que o PR também, pelo fato do Botafogo tá embalado, né, essa sequência, acho que vai puxar muito, e também quem acompanha o jogo do Botafogo vê, né, que muito disso se deve ao PR, né, o PR faz partidas excelentes, o Botafogo não é um time assim que não sofre nos jogos, né, os times vão lá, tem as oportunidades, e o PR sempre destaca ao longo das partidas, e a gente sabe, né, e um treinador que está trabalhando no Brasil no momento, né, toda a situação que envolve o Diniz, a gente debateu isso no último podcast que a gente fez aqui, se você não escutou, escuta lá, tem toda a nossa opinião, né, sobre o fato de Diniz estar na seleção e no Fluminense, o que a gente achou disso, mas o Diniz, vendo o futebol brasileiro, é para surgir aí, né, a gente vai até falar isso nos próximos pontos, nomes que joguem no Brasil que possam aparecer nessa convocação, e acho que o PR, justamente por estar no time que é líder do campeonato, ganha destaque. Enfim, vamos passar agora para a lateral direita, num momento aí que uma posição em que a gente também bateu a cabeça e não conseguiu mais nomes, né? A gente foi nos três que estiveram aí nas últimas convocações mesmo. Wanderson, Danilo e Emerson Royal, né? Wanderson do Mônaco, Danilo da Juventus e o Emerson Royal do Tottenham. Ou seja, jogadores aí que tiveram passagem recente na seleção, né? Pós-Copa. E, Léo, quem que você acha que são os dois que o Diniz escolhe? E se você concorda, você levaria os dois, né? Se você vê aí uma oportunidade para o Danilo seguir na seleção, como que você enxerga aí essa convocação na lateral direita? Olha, eu acredito que foi a posição mais difícil no nosso debate antes da gravação. A gente, de fato, teve muita dificuldade de encontrar nomes que possam ter capacidade de assumir essa titularidade na seleção brasileira, mas dentre esses 3 citados, eu acredito que ele vai levar o Emerson Royal e o Danilo. Danilo pela liderança que ele vem exercendo na própria seleção, sem falar na Juventus. É um atleta que mantém um futebol, um nível de futebol alto, ele é regular,
ele não abaixa a intensidade durante o jogo, apesar da idade, ele tem um físico muito bom, ele pode atuar como zagueiro, dependendo da situação de jogo, a gente sabe que o Diniz gosta dessa mudança tática durante o jogo, sem precisar mover peças do banco de reservas, então a gente sabe que o Danilo tem essa vantagem aí nessa busca, e acredito que o Emerson Royal, pela segurança, por ser um atleta que já foi lembrado nas últimas convocações, independente da atuação ruim que teve, acredito que é um atleta que tem potencial para estar seguindo na seleção. Lembrando que durante a nossa conversa anterior a gente lembrou o nome do Arthur, que foi chamado, que disputou o Mundial, o Sul-Americano Sub-20, teve destaque, mas como ele saiu do América, ele não vinha atuando e o Bayer Leverkusen ainda não começou a jogar no Campeonato Alemão, iniciou nesse final de semana, a gente não tem uma amostra dele para trazer mais detalhes dele aqui, então por isso que ele não foi mencionado aqui entre os 3 escolhidos. Exato, eu ia citar justamente esse exemplo do Arthur, né, e também porque a gente sabe que pesou muito na convocação do Arthur a questão do Ramon, né, se olhar para a base, que também a gente tanto falou lá no nosso primeiro podcast sobre a seleção brasileira. E para você, Juninho, esses 3 nomes, e queria saber, né, falando, a gente acabou de falar sobre futebol brasileiro do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro, se não tem ninguém aí que também possa surgir com uma chance aí para ser um nome na lateral direita atualmente do Campeonato Brasileiro, na sua visão. A minha opinião sobre essa posição, ela é pouco peculiar até, porque é difícil, por exemplo, a gente listar nomes, mas para mim seria uma escolha fácil dentre os nomes que tem. Eu escolheria na hora o Danilo e o Wanderson para formar nossa dupla ali, muito por conta que eu já comentei até da minha ideia, né, de ter 2 laterais com perfis diferentes, com funções que exercem funções um pouco diferentes. O Danilo é um lateral que ele entende muito de construção de jogo, ele entende muito do jogo em si, então por isso que ele até tem também a capacidade de construção e também uma ótima leitura de espaço, né? Então ele consegue jogar de zagueiro, lateral, por quê? Porque ele é um atleta muito inteligente. Então ele é um líder ali nessa questão de inteligência e salto de zaga, então ele é um líder dentro de uma linha, isso aqui é importante do Danilo. Já o Wanderson, que é um atleta que eu gosto muito, eu fiz até um acompanhamento com ele um tempo atrás, ele é um atleta que ele é muito agressivo, então muitas vezes ele joga pesando a última linha, ele joga fazendo uma função como um 5º homem de linha lá no Mônaco. O Mônaco às vezes é muito agressivo, joga uma saída de 3 e ele espeta bem, jogando como um ponta, como um extremo. Tem esse lado que é importante porque ele pode variar essa questão da função. O Diniz também, muitas vezes ele sai com 3 dentro do jogo do Fluminense, então às vezes pode ser uma peça que vai ajudar ele. Tem um pouquinho da dificuldade no salto de pressão que ele tem, que ele é um atleta muito agressivo, então ele salta muito, então muitas vezes ele deixa espaço nas costas, né, que a gente chama. Então talvez possa ser um probleminha, mas eu acho que vai ser um bom nome. Cara, e você falou do Brasil, eu confesso que eu vou pedir até ajuda de vocês, porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem que aqui no Brasil tem que a gente possa levar? Eu fiquei pensando aqui, tipo, e laterais na minha cabeça não me veio à cabeça. Eu realmente não lembro de um lateral que, talvez esteja em alta, que consiga, ter um nome visto, porque eu fiquei pensando também, quando você estava conversando, quando você estava falando, eu pensei, o Diniz provavelmente ele vai buscar atletas que estejam próximos, que ele esteja visualizando todos os dias aqui, né, porque querendo ou não, ele tá dentro do campeonato, e é difícil você estar acompanhando outras situações sendo treinador, né, então claro, vai depender muito da equipe dele, que eu acredito que esteja trabalhando bem nisso, mas ele também vai trazer peças, que ele assiste, que ele estava tendo confiança, então talvez se vocês lembrarem de algum, porque eu realmente, cara, um que se destaca aqui no Brasil, se vocês puderem me ajudar, porque eu realmente não lembro agora. Olha, a nível de seleção eu acho difícil trazer um nome, mas a nível de campeonato brasileiro, que vem jogando uma bola regular, que assumiu a titularidade num clube grande, é o Mike, que bancou o Marcos Rocha no Palmeiras ultimamente, e vem jogando uma bola muito boa para o nível de campeonato brasileiro, mas acredito que para nível de seleção não é o que a gente busca e não é o que vai ser o futuro da nossa seleção. Eu concordo com o Léo também, acho que o Mike tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro, uma ótima temporada, mas também até pela idade, essa questão mesmo de ciclo da Copa do Mundo não é um dos melhores nomes para isso. Acho que o que vem na minha cabeça são nomes que a gente chegou até a projetar
ano passado, principalmente, que podiam, esse ano, estourar, né, vingar. Eu lembro que a gente teve aqui, ano passado, 2 nomes daqui de Curitiba. A gente tá gravando esse podcast de Curitiba, né? Pra deixar claro pra todo mundo que nos ouve. A gente teve 2 nomes aqui que eram do Kelvin e do Nathanael. O Kelvin, acho que a gente ainda vê um potencial muito grande nele ainda de estourar, de conseguir se firmar na titularidade do Atlético Paranaense e ser um grande nome na lateral direita do país. E o Nathanael, que surgiu muito bem no Curitiba ano passado, chegou até a ver especulação que iria sair depois do Campeonato Brasileiro, ficou. E esse ano não rendeu, né? Desapareceu. E foi algo realmente triste, até pela condição que o jogador tinha mostrado ao longo da temporada passada. Então, esses 2 nomes, por exemplo, eu lembro que ano passado, né, nas suas conversas que a gente teve de época de Copa, com nossos amigos e tal, eu lembro que eu coloquei, são 2 nomes que a gente ficar de olho que podem aparecer nas futuras convocações para lateral direita, porque é um setor que a gente vem há anos, né, falando que tem problemas. A gente também espera muito do Arthur, como o Léo colocou, né? O Léo ainda não começou o campeonato alemão, não sabemos como o Bayer Leverkusen vai usar o Arthur nessa temporada, tem vários pontos. E aqui, esses 2 nomes aqui que eu citei aqui de Curitiba, na nossa cidade, infelizmente não conseguiram fazer temporadas tão boas quanto a gente imaginava, né? O Kelvin é aquele jogador que às vezes tem um bom desempenho num jogo, depois cai, acaba sempre sendo muito questionado. Isso é uma coisa que eu não concordo, inclusive, né? Vai e volta para o banco de reservas, né? Enfim. Mas são 2 nomes assim que de Brasil eu lembrei de cabeça dessa expectativa que eu tinha nos 2, mas infelizmente ainda não se confirmaram. A ver se daqui a algum tempo vamos estar falando deles. Tem outros nomes, por exemplo, até o próprio Ian Couto, né, que jogou o Mundial Sub-17 com o Brasil e ainda não conseguiu se destacar, né, podia estar numa evolução, enfim. Juninho, você queria colocar mais uma coisa? Não, pois é, eu ia ressaltar que eu até comentei do Kelvin acho que no podcast passado, que eu também acreditava muito na questão dele, só que ele tem oscilado muito, né, mesmo durante o jogo ele é um atleta que oscila muito, você vê ele começando fazendo partidas muito boas, aí ele decai e tem uma fase ruim, então ele é um atleta que tá com muita irregularidade. Mas eu lembrei aqui, vocês falando, eu lembrei de um atleta que eu vi e eu gostei muito do perfil dele, só que é um perfil também bem agressivo, que é o Wesley do Flamengo. Ele é um atleta jovem também que ele é muito, muito agudo, né? Então tem um pouco de uma característica parecida com o Wanderson, só que ele ainda é mais agressivo, né? Ele tem aquele atleta que a gente chama de perna rápida, né? Ele é muito rápido, muito veloz mesmo. Então é um atleta que eu lembrei que talvez possa pintar alguma coisa, porque dentro ali do cenário atual hoje ele talvez seja o atleta que possa se destacar ali e tem uma projeção boa, né? Mas tá difícil mesmo de tantas opções, mas eu digo, Wanderson e Danilo seria uma boa dupla ali pra gente para essa convocação. Eu também vou fechar com Wanderson e Danilo. Eu vejo que justamente acho que esse é um ponto da seleção de ter 2, vamos dizer assim, opostos, né? Um jogador mais defensivo, o outro mais ofensivo. Acho que é um ponto que até o Diniz pode gostar de trabalhar. E agora a gente vai para a esquerda. Na esquerda, pelo contrário, a gente vê mais opções, né? Então a gente tem outros nomes. A gente colocou aqui 5 nomes, conseguimos deixar 5 nomes para a esquerda: Alex Telles, Renan Lodge, Ayrton Lucas, Caio Henrique e Guilherme Arana. O Guilherme Arana voltando de lesão, ficou bom tempo aí afastado do futebol, voltando no Atlético Mineiro. Caio Henrique do Mônaco, Ayrton Lucas do Flamengo, tá nessa possibilidade de transferência. O Lodge, que se transferiu recentemente, aí o Alex Telles também, né, que foi outro que foi pro futebol árabe. Juninho, desses 5 aí, quais são 2 nomes aí que você destaca que possam estar na lista do Diniz? Olha, ali na posição da lateral esquerda a gente tem várias opções, mas eu ainda acho que falta um nome a se consolidar mesmo. Então a gente tem opções boas, né? Um número de opções boas, mas não tem aquele atleta ainda que se destaca tanto, que faça tanta diferença. Então acho que até possa ser uma dificuldade nossa ali de encontrar. Eu quero ver, faz tempo lá que a gente comentou também nessa questão do Caio Henrique, porque ele vinha jogando muito bem, um atleta que constrói muito, ele faz muita diferença em relação a números mesmo, de construção e de chegada no último terço. Então é um atleta que ele merece sim uma chance. Eu acho que ele pode vir a ser testado agora ali. E a questão do Arana, ele vinha uma fase muito boa, né? Agora ele tá tentando retornar aquela fase que ele tinha. O Ayrton Lucas teve uma fase também muito, muito grande, muito boa, quer dizer, foi para a última convocação, mas ele teve uma queda depois da convocação, então não sei como é que vai ser. E também daí tem a questão do Alex Telles, do Lodge, que são 2 incógnitas para mim. Eu acho o Lodge mais jogador, mas eu tenho uma ressalva do Lodge que parece que ele não conseguiu ainda mostrar o futebol que ele apresentou aqui no Atlético Paranaense. Ele teve muita dificuldade, claro. Ele foi logo direto
por uma escola de jogo muito diferente de São Paulo, de Simeone, desculpa, muito diferente do estilo de jogo que ele jogava aqui no Brasil. Então ele bateu e sentiu, aí agora ele tá tentando voltar, mas vamos ver. Eu gostava muito do Alex Telles, hoje eu acho que ele não tem mais força ali para uma seleção brasileira, até pensando futuramente, né? Então eu iria talvez de Caio Henrique e Ayrton Lucas, muito pela questão também de pensar de uma lateral mais construtor e um lateral um pouco mais agudo. Não é o ideal, eu acho, ainda a gente precisa maturar um pouco essa questão na lateral esquerda, mas eu iria isso dessa maneira, e eu acho também que ele vai tentar dar essa chance aí pro Caio Henrique, e talvez o Ayrton Lucas pela questão de atleta aqui no Brasil, né, por ele acompanhar mais. É isso, né? Eu vou argumentar já sobre esse mesmo ponto, mas eu vou deixar você falar antes. E eu queria também que você comentasse por que Alexandre não está na nossa lista, né? Você, como quem não está vendo, o Léo está com a camisa do Juventus, né? Então ele tem uma prioridade de falar sobre esse assunto, mas qual é a sua opinião? E também falar aí sobre o Alexandre, se pode, por acaso, a gente errou, deixava de fora, enfim. Argumente sobre a lateral esquerda do Brasil. Então, já vou começar falando sobre o caso do Alexandre em específico. Te digo assim, não que ele não tenha capacidade de estar nessa lista que a gente trouxe, mas de fato o futebol dele teve uma queda no final da temporada passada na Juventus. Apesar do bom nível, ele teve uma queda, ele já foi recuado para trabalhar como zagueiro na Juventus, porque a intensidade ofensiva do futebol de hoje em dia ele não estava mais acompanhando. Mas dentre esses 5 nomes que a gente trouxe aqui, eu acredito que tem um mais fit com o que o de Fernando Diniz pode querer. E assim, nada impede do Alexandre estar na lista do Diniz na sexta-feira. Mas assim, o que eu acredito que o Diniz vai levar é Ayrton Lucas e Alex Telles. Pela segurança do Alex Telles, que já foi lembrado em todas as últimas convocações, e o Ayrton Lucas, pelo que o Elcio trouxe, de ser um atleta que está aqui no Brasil, próximo da realidade dele, e o que eu gostaria de ver, Caio Henrique e Renan Lodge. São 2 atletas que têm um potencial de vestir essa camisa da seleção por longo prazo, de estar nesse ciclo de Copa, de se consolidar na posição. Estão em clubes emergentes do futebol. O Renan Lodge se transferiu para o Olympique de Marseille, vai disputar uma Champions League, tá na preliminar da Champions League, acho que joga hoje, estamos falando na segunda-feira, amanhã tem o jogo da fase preliminar dele. O Caio Henrique pelo Mônaco é uma equipe que está sempre brigando no campeonato francês, tem um futebol agressivo, então eu acredito que seriam 2 atletas com potencial alto por esse ciclo de Copa, mas eu acredito que o Diniz vai levar Alex Telles e Ayrton Lucas pela segurança e pelo pouco tempo que ele teve para estudar os atletas. Só confirmando, então, nessa terça-feira, né, dia 15, jogo de volta, né, entre Olympique de Marseille e Panathinaikos. O jogo de ida foi 1-0 para o Panathinaikos. O Olympique de Marseille precisa dar vitória para avançar nessa fase preliminar da Champions. Eu vou dar minha opinião, e minha opinião acho que volta um pouco no passado. Eu vou de Caio Henrique. Eu acho que o nome que eu mais cravo que vai levar é o Caio Henrique. Por quê? Porque vamos voltar no tempo. Caio Henrique jogou a Série A do Brasileirão de 2018 pelo Paraná Clube, né, aquela campanha vexatória do Paraná. Ele veio do Atlético de Madrid, né, como camisa 10. Ele vai para o Fluminense e o Diniz começa a jogar ele de lateral esquerdo. E ele funciona muito bem. Tanto que a gente está falando dele aqui hoje. Então, o Caio Henrique é, querendo ou não, uma cria do Diniz. Eu acho que o Diniz tem esse carinho por ele ter acertado a posição do Caio Henrique, né? Porque realmente, como camisa 10 aqui mesmo, no Paraná Clube, sendo lanterna brasileirão, ele não jogava bem, não conseguia render o jogo. Tudo bem, o time não ajudava, mas os jogos que ele fez não foram de destaque. Até na época, eu lembro que eu fiquei surpreso quando ele foi pro Fluminense. E o Diniz conseguiu, com um grande trabalho, colocar ele como lateral esquerdo e funcionou. Então, acho que ele é um nome, assim, desses mais certo que eu vejo nessa convocação. Se o Diniz não levar, eu vou ficar muito decepcionado e não vou aparecer no podcast semana que vem, tá? Vocês dois vão apresentar, que daí a minha lata vai ficar como? Estragada, mas eu tô muito confiante. Acho que dessa vez a gente tá, né, depois da Copa, esperando aí nas duas últimas convocações, né, nos 2 outros podcasts, o nome do Caio Henrique foi citado aqui como nome que a gente até esperava ver nas convocações do Ramon. A gente até citou que foi uma surpresa ele levar o Wanderson, levar o Caio Henrique, né? Esse é o lateral que a gente estava esperando do Mônaco, ele levou o outro direito. Mas é uma expectativa que eu tenho. E tendo o Diniz, que trabalhou com ele, fez essa questão dele na lateral esquerda, eu acredito que vai ser um nome que vai ser chamado aí nessa lista. E o outro nome, eu vou apostar no Ayrton Lucas. Acho que muito disso que vocês falaram, de ser um jogador que está no futebol brasileiro, o Diniz acompanha. Mas eu confesso
que eu tô com saudade, e acho que é só questão de tempo, uma questão de retorno, de ver o Arana de volta na seleção, né? Acho que ainda tá voltando, fazem 2 meses, se não me engano, que voltou, até menos. Então, acho que ainda é cedo mesmo para ele ser convocado, mas acredito que ainda neste ano, né, a gente vai ter mais 2 listas convocatórias para outras datas eliminatórias da Copa, a gente tenha o Arana de volta na seleção brasileira. É isso, agora a gente vai passar para a defesa, ali, falar dos nossos zagueiros. Nós temos nessa lista aí o Marquinhos, do PSG, Bremer, Gabriel Magalhães, Nino, Ibañez, Adrielson e Robert Renan. Então a gente tem que escolher 4 desses nomes, né, para deixar como uma convocação. Léo, vou começar por você agora. Quais desses nomes aí você escolhe? Quais você acha que o Diniz vai levar? O que você acha aí que dá para esperar nessa convocação na defesa? Olha, tem nomes que me agradam muito. A nossa defesa tem uma base que eu acredito que Marquinhos e Bremer vão estar nas próximas convocações, independente de nível de futebol, porque são 2 atletas muito seguros, são atletas que nos seus respectivos clubes são titulares absolutos, jogam um bom futebol, mantêm um nível, então acredito que essa dupla vai se manter, Marquinhos e Bremer. E eu acredito que as outras, na minha opinião, eu levaria o Gabriel Magalhães e o Adrielson. O Gabriel Magalhães, por ser titular do Arsenal hoje em dia, e o Arsenal está, desde o ano passado, mantendo um nível de futebol muito alto e uma defesa muito sólida, eu acredito que o Gabriel Magalhães mereça essa oportunidade de estar na convocação. E o Adrielson, por ser o melhor zagueiro em atividade do futebol brasileiro hoje em dia. Ele traz uma solidez defensiva pro Botafogo que dá gosto de assistir. Quem gosta de analisar o contexto do jogo, você vê o Adrielson jogando com Cuesta, é uma dupla que se completa. Eu acredito que isso é uma base do sucesso do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. Então eu acredito que o Adrielson mereça muito essa convocação e tenho convicção que o Diniz vai levar ele sim. E eu acredito que o Diniz vai seguir essa linha que eu trouxe, de Marquinhos, Bremer, Gabriel e Adrielson. Eu acho que vai ser esse quarteto. Para você, Juninho, vai ser Robert Renan e mais quem? Que a gente já sabe da sua opinião sobre esse defensor. O Robert Bruxo da saga canhoteiro monstro, não tem jeito. Olha, eu não sei, eu acho que o Robert dessa vez não vai, infelizmente, mas ele é um atleta que, sem dúvida, eu colocaria sempre na seleção, porque para mim, se tudo der certo, né, ele vai bater um grande nível lá na Europa e vai se consolidar, porque ele é um atleta fora de série mesmo, muito bom, ainda mais nos conceitos de zagueiro moderno que tá ainda mais se modificando a posição de zagueiro. O zagueiro é o atleta que mais tem posse hoje no jogo, né, e também é um dos atletas que mais constrói, então ele não só eu posso dizer, constrói de lado, eles conseguem quebrar muitas linhas e chegar em último terço com os passes. E o Robert Renan é um atleta que faz isso muito bem, né? Mas eu acho que ele não vai ser convocado dessa vez, que nem o Léo falou. Eu acredito que Marquinhos e Bremer são nomes já consolidados ali que eu acredito que devem estar dentro dessa lista. Nino também acredito muito pela questão do Fluminense, né? Então, e também um atleta que é muito bom nisso. Nesse caso ele entraria, por exemplo, no lugar ali do Robert, para um atleta mais consultor, porque o Nino é um atleta que consegue muito isso. Ele tem muito a questão de quebrada de pé, que a gente chama de esconder a atenção, que ele induz a marcação para um lado e consegue balançar, ter o balanço do adversário e consegue achar esse espaço. Então é um atleta muito bom para isso. O Adrielson é um cara muito bom que tá surpreendendo, né? Ele tem um quesito que eu até avaliei no jogo dele. Ele tem muito a leitura de salto. O que é a leitura de salto? Quando ele tá fechado na linha de 4 ali, ou 5 ou 3, e ele sabe o momento certo de agredir o jogador que tá ali no entrelinhas, de agredir o jogador que tá vindo, fixando, conduzindo a bola. Então é um atleta que tem muita leitura disso, ele consegue saber o momento certo de saltar. Então por isso ele dá uma consistência ali dentro da linha defensiva. Então é um atleta que é muito, muito bom nessa questão, claro, além dos outros pontos que ele tem, né? Mas eu acho que vamos pensar na convocação, talvez Marquinhos, Bremer, Nino, e talvez vai ser o Adrielson para
pela questão Brasil e também para talvez dar uma oportunidade para ele, que tá também, que nem o Léo falou, provavelmente um dos melhores zagueiros aí no futebol brasileiro hoje. Eu vou ficar também com Marquinhos e Bremer. Eu acho que só na coisa que eu vou diferenciar, eu vou com o Gabriel Magalhães e acho que ele vai levar um dos dois aqui do Brasil, ou o Nino ou o Adrielson, né? Eu acho que vai ficar aí até essa escolha entre um e outro, dois ótimos jogadores e fazendo ótimos campeonatos. O Diniz já conhece muito do Nino, o Adrielson sensacional, então eu acho que vai ficar entre esses dois. Vale só ressaltar uma coisa, o Militão tá fora porque se lesionou no último final de semana, né? Uma lesão muito grave, certamente estaria aqui nessa lista. E um nome que me veio na cabeça depois, né, que a gente fez a discussão, mas que voltou recentemente, não acho que vai ser convocado, mas já foi convocado. Acho que nesse globo assim, de nomes que pode aparecer é o nome do Léo Ortiz. Ele acho que voltou bem no Bragantino de lesão, ele marcou um golaço semana passada no jogo contra o América Mineiro. Então é um nome assim que não me estranharia aparecer, mas eu não acho que vai aparecer. Eu acho que não vai retornar na seleção agora. Mas por essa questão de ser um jogador que joga no Brasil, o Bragantino também é outro time que está numa fase sensacional, não dá para duvidar. Então, por ter esse histórico, enfim, vamos ver. Mas é só porque é um nome assim que me vem na cabeça que poderia estar nessa pré-lista, né? Vamos dizer assim. Não acho que vai estar na lista final, mas na pré-lista é um nome viável, vamos dizer assim. O Léo quando eu comecei a falar, o Léo já olhou com uma cara de discórdia pra mim, achando que ia meter um absurdo, mas acho que não foi tão absurdo assim, acho que me saí daí. Vamos agora pra meiuca, aqui a gente tem alguns nomes que a gente escolheu aqui, nomes que já passaram pela sessão, outros nomes nem tanto, mas a gente colocou aqui Casemiro, Bruno Guimarães, Joelito, André, Paquetá, João Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael, Fred, Danilo e Renato Augusto. São os nomes aí que a gente escolheu aí, que estão em atuação, para a gente escolher 8, né? São 8 nomes que a gente leva aí no final das contas essa meiuca, né? Pode variar, enfim, lá na hora, mas vamos pegar 8 aqui desses nomes. Vou começar com o Juninho agora. Juninho, qual desses nomes aí? Você que ainda deu a contribuição do Renato Augusto ali no final, que até pelo que a gente viu no jogo do Coritiba ontem, né? Lembrando, estamos gravando na segunda-feira, o jogo contra o Corinthians Coritiba foi no domingo 13, jogo sensacional dele, né? Eu também pensei muito nisso assistindo o jogo. Mas enfim, quais 8 nomes você acha que aí vão estar na lista de Diniz para essa convocação da seleção? Então, esse aqui é o mais difícil em questão, acho que de nomes, né? Porque tem bastante opção, né? Então a gente, querendo ou não, tem que deixar a gente boa de fora, não dá para levar todos, né? No caso, eu acho que ali, questão de volantes, ele deve ir com Casemiro. O André, eu acho que é uma peça que quase certa, né, por conta do conhecimento, e também ele era uma peça-chave para o Diniz no Fluminense, e lembra que eu comentei sobre essa questão do confiança do treinador, isso aí conta muito, né, numa convocação e você montar também sua equipe, então acho que ele vai levar. O Bruno Guimarães e o Wellington é uma dupla que eu gosto muito, né, eu acho que um completa o outro, então é difícil talvez deixar um deles fora. João Gomes, Veiga, Zé Rafael, Fred, Danilo. Acredito que difícil. Veiga, Zé Rafael e Fred entrarem, e Danilo também. Desses 4, o Veiga eu acho que é um atleta que pode talvez ajudar mais. Zé Rafael, eu gosto dele, é um atleta em ascensão. Por quê? Porque ele muda muito, ele se transforma muito dentro do jogo. Ele pode jogar de 5, ele pode jogar de 8, pode jogar de 10, e ele rende da mesma maneira, porque ele é um atleta muito bom também, tanto tecnicamente quanto também entendimento de jogo, então ele consegue fazer bem as funções. Isso pode ajudar, isso pode ser uma boa questão para uma convocação. E a questão do Renato Augusto que eu falei é algo que eu sempre penso em seleção. Eu nunca sei, porque seleção é só fase, é só momento, é fase e tradição, no caso, é fase nome. Eu sempre tive essa dúvida, eu ainda não cheguei a uma conclusão clara, porque o Renato Augusto é um atleta de nome, claro, mas é um atleta que já está um pouco mais avançado, só que é um atleta que tem jogado muito, né, e é um atleta que joga muito, é por isso que eu falo dele. E também, às vezes falar o nome do Ganso, no caso, que vem numa boa fase, que tenha o conhecimento ali do Diniz, é algo que dá para conversar sobre, né? Mas eu ainda não cheguei a uma conclusão para falar, cravar assim, é só momento, ou tem nome, ou é nome e momento. Isso pode variar muito, né? Eu ainda não cheguei a uma melhor definição para isso. Mas falando dos nomes, eu levaria o Casemiro. Quantos nomes pode levar aí, sabe? 8. Essa aqui. 8 dessa lista?
Exatamente. Ou se tiver um aí que se não... Não, beleza. Então levaria Casemiro, Bruno Guimarães, André, Paquetá. O Paquetá, esqueci de comentar. O Paquetá é um nome que eu já cravo, né? Por questão que ele tem uma função muito importante dentro da seleção e é um dos atletas que... poucos atletas que fazem isso dentro da seleção, que nem eu já comentei, talvez o Veiga possa fazer algo parecido, mas diferente, pode dizer assim, porque ele exerce uma função parecida com a do Paquetá, mas ele, nessa função, ele executa de maneira diferente, pode dizer assim. Então ele é um atleta um pouco mais agressivo, mas ele é da mesma função do Paquetá. Não sei se vocês me entenderam, espero que sim. Mas dali eu levaria os quatro, tentaria o Veiga e o Joelinton. Oi? Desculpa? Não, você tinha falado o Joelinton antes, ainda não tinha falado. Exato. E o Joelinton. Daí eu deixaria talvez essas vagas que sobrassem para talvez uma oportunidade, seja no ataque ou talvez lá na lateral, na zaga. Então eu deixaria em aberto. Daí depois eu veria novamente. Então eu acho que no final a gente vai fazer um apanhado geral para tentar cravar. Depois a gente tenta cravar essa convocação. Beleza? Mas é basicamente isso. Então o Juninho fica com 2 vagas em aberto aí para o futuro, ao longo da convocação. Quando a gente vai fazer o pacotaço final, o Juninho dá aí esses outros nomes. E Léo, para você aí, quem que você acha aí que vão ser os meias que o Juninho vai convocar? E eu queria que você até falasse do Fred, né? Porque o Fred foi um pedido. Se o Juninho pediu o Renato Augusto nessa pré-lista, você que botou o Fred aí, você que se vira para explicar por que ele tá aí. Então... eu trouxe o nome do Fred, não é uma preferência minha, não é um atleta que me encanta, que me brilha os olhos, mas pelo tempo de seleção que ele já tem, por sempre estar aparecendo pela regularidade nas convocações, sempre aparece lá como opção, eu resolvi trazer nessa nossa pré-lista, mas não é a minha preferência, sabe? Dentre esses nomes aqui que a gente trouxe, eu tenho os meus 7 aqui que eu tenho certeza que, na minha visão, trariam um fator novo para esse meio campo da seleção, além dos que já estão jogando, atuando, como o Paquetá, o Casemiro, que são jogadores super seguros e com muita qualidade. Então, vamos lá, os 8 que eu levaria 7, eu deixaria uma vaga para o ataque. Casemiro, Bruno Guimarães, Joelinton, André, Lucas Paquetá, Veiga e Zé Rafael. Eu levaria esses 7. Explico o Zé Rafael, porque foi um nome que eu também relembrei aqui, mas ele vem tendo uma evolução técnica no futebol dele muito grande. Ele ocupa o meio de campo do Palmeiras de uma forma a tirar todo aquele protagonismo de cima do Veiga, que no ano passado era todo ali, o Veiga é o craque, o Veiga é o craque, o Veiga é o craque. A gente vê uma evolução no futebol do Zé Rafael, colaborando defensivamente e ofensivamente, como o Elcio trouxe. Ele consegue ser dinâmico no meio campo, busca o jogo, quando precisa ser mais agressivo no ataque, ele tá sempre pisando na área, ele finaliza de fora da área. Então é um atleta que nesse primeiro turno de Brasileirão chamou muita atenção. Na minha seleção do Campeonato Brasileiro ele estaria lá, então eu acredito que o Zé Rafael mereça uma oportunidade nessa seleção do Diniz, até para ver, por ser esse atleta dinâmico que o Elcio trouxe, de fazer várias funções, possa ser uma opção muito bacana para esse futuro da seleção brasileira. E a 8ª vaga eu guardaria para o ataque, pois lá a gente tem bastante opção, e eu acho que existem atletas que precisam ser testados nas alas, nas pontas, que jogam mais aberto, então eu deixaria essa vaga para o ataque. Para não ocupar muito tempo, eu tô 100% fechado com o Léo, essa também é a minha opinião aí, mas eu diria que no meio eu acho que pode ser onde pode estar mais puro, né? Não sei. A gente até comentou antes do Ganso nessa pré-lista, mas não vi uma fase tão boa quanto no começo do ano, mas talvez aí possa surgir um nome que a gente não colocou na pré-lista, não sei. Eu vejo que no meio de campo é onde tem mais essa oportunidade. Vamos passar agora para o ataque, onde cada um, pelo menos com 1 ou 2 vagas sobrando para a lista final. Temos Neymar, né, atacante do Al Hilal agora, da Arábia Saudita, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Rony, Vitor Roque, Richarlison, Gabriel Barbosa e Malcom. Tem 2 nomes aí que acho que, se estivessem saudáveis, digamos assim, estariam aí. O Antony, né, que se selecionou no final da última temporada, ainda não voltou, e o Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares era um nome que eu acho que com certeza seria chamado, mas infelizmente sofreu uma lesão aí nas últimas semanas. Ele está fora dos jogos do Botafogo e também possibilidade de integrar a seleção aí nessa convocatória. Juninho,
Queria que você começasse aí, você que tem 6 nomes ao seu dispor, ou se você vai deixar um pra zaga, enfim, quem que você levaria aí, qual que é a nave você faz aí do ataque que você imagina que o Diniz vai aprontar e o Neymar vai voltar, enfim, o que você veio nessa lista? Rapaz, se eu falei do meio ali, o ataque também, a gente tem bastante opção, né? É difícil elencar apenas 6, que nem você falou, vai ficar gente boa de fora, então tem que pensar também uma estratégia, questão de jogo, de como vai jogar e também como precisa às vezes jogar, então tudo isso vai ter que ser pensado. Ney, muito triste pelo Ney, né? Meu querido Ney, indo ganhar um pouquinho de dinheiro agora, mas queria ver ele ainda na Europa, né? Acho que ele poderia render, mas querendo ou não, mesmo fora do mercado ali mais tradicional, ele vai ser uma peça na seleção, não tem jeito, né? Porque tecnicamente nosso melhor jogador tá anos-luz na frente de qualquer jogador, a gente não sabe como é que ele vai render, né? O que vai ser dele como atleta, como profissional nos próximos anos, nos próximos dias até, né? Mas um nome com certeza que vai estar dentro. Vini e Rodrigo também, não tenho dúvidas que estarão presentes. Aí a gente já começa um pouco mais de dúvida. Jesus e Martinelli, na minha concepção, são 2 atletas que podem exercer, o Jesus principalmente exercer funções diferentes e podem ser muito bem feitas. O Martinelli é um ponta que, querendo ou não, era um dos melhores pontas da Premier League, ainda vai ser, eu acredito que está em uma boa fase, tende a melhorar ainda mais, então é um atleta que eu colocaria dentro dessa lista. E daí, foram 5, né? Então, desses próximos, Rony, Roque, Richarlison, Gabriel Barbosa e Malcom, eu colocaria o Roque, muito suspeito, muito particular, mas o Roque é um atleta que, querendo ou não, ele está numa crescente muito grande, vai evoluir ainda mais, ele tem uma projeção muito grande, e é um atleta que dá conta do recado já, então ele tem aquele perfil que eu falei que de atacar muito espaço, é um atleta agressivo, que se a seleção joga não em favor dele, mas tem um formato que ele consiga atacar bem esses espaços, e a seleção tem qualidade para munir ele ali, eu acho que vai ser uma peça que vai qualificar muito na seleção e pode vir a fazer muitos gols, pode ser uma peça que vai se consolidar ali. Richarlison agora vai ter mais tempo ali como 9 com a saída do Kane, né? Então acredito que vai se consolidar ali também como um camisa 9, vamos ver, pode ser uma opção. Dos outros, o Rony, aquilo que a gente já comentou, né, por questão de jogar aqui no Brasil, mas dentro desses nomes eu acredito que ele fica abaixo ainda, é um atleta que é bom, eu gosto, tem o seu valor, claro, mas se for para escolher ali, é difícil de colocar ele dentro desses nomes, assim como o Gabigol, Malcom, Pedro, se a gente for falar, Malcom talvez possa também vir a ser testado, foi também pro mercado da grana, mas tem qualidade, né? Às vezes dá para testar. Eu acho que a posição dele é um pouco difícil ainda, né? Porque o extremo ali a gente tem bastante opção para rodagem, então é difícil de entrar. Também tem a questão do Rafinha também, que é um atleta que eu gosto bastante. Que eu não sei se está na lista, mas ele é um atleta que eu gosto muito e também tem muita qualidade. Foi muito criticado no ano passado, mas ainda assim era um dos atletas que mais jogavam no Barcelona. Vamos ver esse ano como é que vai ser. Mas eu iria com Ney, Vini, Rodrigo, Jesus, Martinelli e Roque. Esses 6 nomes aí pro nosso ataque. E eu acho que ele... Putz, como que ele vai aí? Pegou, viu? O que vocês acham aí? Como é que você acha que ele vai convocar isso aí? Eu acho que ele vai errar feio. O Diniz vai meter o dinizismo, né? Não tem jeito. Vai ser uma loucura. Até um ponto que eu queria observar, até pesquisei isso antes, pesquisei de volta, não encontrei, então ainda não saiu quantos atletas vão ser, né? A gente tá fazendo com base 23, mas lembrando, a Copa foram 26, então podem ser 26, a gente não sabe, está indo na base do 23, então com mais 3, se tiver mais 3, então acho que mais opções, e obrigado aí, eu falo aí um primeiro furo oficialmente na nossa pré-lista, esquecemos do Rafinha, que foi um nome que até a gente comentou na última convocação, né, que é o nome que a gente esperava que o Ramon chamasse para aquela convocação e acabou não indo. Léo, você tem 5 nomes, quais são os seus 5 nomes e quem que você acha que o Diniz vai chamar aí nessa lista? Olha,
Eu tô com o Elcio nessa, vai ser difícil cravar o que o nosso Fernando Diniz vai buscar, hein? Porque, olha, vou te dizer, mas a minha opinião, como um bom corneta e entendedor de futebol, eu vou de, meus 5 nomes seriam o Neymar, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Vitor Roque e o Richarlison. Eu levaria esses 5 atletas, acredito que o Ney, o Vinícius e o Rodrigo, eles já estão naquele hall de que não são mais questionáveis na seleção brasileira, são atletas que são pilares do nosso ataque hoje em dia. Gosto muito do Gabriel Martinelli, que acho que se pudesse levar mais umzinho seria ele, com toda certeza. É um atleta muito bom, mas a escolha pelo Vitor Roque e pelo Richarlison é para testar um Brasil com camisa 9, além do que tem sido feito, do que foi feito na Copa do Mundo, com o Richarlison sendo mais móvel, e se movimentando muito. Eu queria ver um camisa 9 como o Vitor Roque atua no Atlético Paranaense, claro, com mobilidade, mas sendo um centroavante de fato, colaborando muito com o futebol do Neymar, do Vinícius Júnior e do Rodrigo, quando o Rodrigo está em campo. Eu acho que seria um teste muito bacana para a seleção brasileira, até também pelo formato que o Fernando Diniz gosta de jogar. No Fluminense ele tem o Cano fazendo essa função. A gente às vezes se engana muito que o Cano é o artilheiro, é o cara bem posicionado dentro da área, mas se você assiste um jogo do Fluminense, você vê o quanto ele busca a bola, o quanto ele se movimenta no entrelinhas, o quanto ele tenta fugir da marcação para ajudar no jogo colaborativo do Fluminense, que troca muito a bola. Então eu acho que esse teste de centroavantes faz muito sentido nessa nova empreitada com o de Fernando Diniz na seleção brasileira, e por isso eu levaria os dois, mas não sendo um demérito para os demais, e meu coração ficou partido pelo Martinelli, porque é um atleta que eu gosto muito, mas nessa convocação acho que não seria o que eu faria como técnico e entendedor de bola e corneta. Entender de bola, a gente aprova, né? Tanto que você está aqui no podcast sempre falando grandes análises sobre a seleção brasileira para os nossos ouvintes. Eu tenho 5 também, eu vou ficar com Ney, Rodrigo e Vini, acho que esses nomes são inquestionáveis, mas eu vou de Martinelli e Jesus. Eu quero muito ver o Jesus de volta na seleção após a última Copa dele, acho que ele merece, e o Martinelli, sou fãzaço dele. O que eu acho que vai acontecer, acho que sai o Jesus, entra o Richarlison. Acho que o Richarlison tem um passado muito bom na seleção brasileira, acredito que ele vai se manter aí nessa condição. E lembrando, a gente está planejando isso com 23 nomes, né? Talvez seja mais, mas até onde eu consegui achar aqui, deu mais uma fuçada, que eu achei foi 23 mesmo. Então, fechamos aqui. Então, agora, cada um ainda tem aí na cabeça quais os 23 escolheram, não o que acham, mas o que levariam aí. Vocês têm aí, pra gente passar o saudão final? A gente fechar aqui o nosso ConteCast para depois, né? Quem escutou a convocação, lembrando, 18, sexta-feira, a gente vai ter a convocação. Na semana que vem teremos, né, o nosso ConteCast de análise da convocação, também análise dos jogos, né, que o Brasil vai enfrentar Bolívia no Mangueirão e Peru em Lima. A gente vai fazer também esse podcast especial sobre análise dos adversários. Vai ter também um outro com um outro pessoal sobre as eliminatórias sul-americanas em todas as outras missões, como Chega Argentina, Uruguai, enfim, vários materiais para você. Então é isso, o pessoal aqui já localizou as convocações. Eu começo pelo Léo. Léo, fala aí os seus... Então, o Léo pediu um tempo, vou começar então pelo Juninho. Juninho, quais são aí seus 23 nomes para essa convocação do Fernando Diniz, para a gente cornetar você semana que vem? Rapaz, eu precisava de um tempo também, mas eu vou falando aqui. E vamos fazendo junto aqui, então. A minha seria Alisson, Ederson, Bento, Wanderson, Danilo, Caio Henrique, Ayrton Lucas, Casemiro, Bruno Guimarães, Joelinton, vamos ver aqui, André, Paquetá. Ô, Suave, você tá me ajudando aí? Você tá anotando? Você falou o Veiga também, agora eu lembrei. Não. Só pra pegar a quantidade aqui de atletas. O Veiga. Fechou, agora você tem os 6 atacantes. Boa, garoto. Aí os atacantes: Ney, Vini, Rodrigo, Jesus, Martinelli e Vitor Roque. Tá aí, fechamos? Fechamos. Essa é a lista aí do nosso treinador Elcio Vaz Júnior. E agora a gente vai para
Essa seria a minha lista. Eu provavelmente não vai ser, óbvio, mas essa seria a minha lista. Vamos ver o quanto que o Diniz vai concordar com o Juninho. Leonardo Dúcio, fale aí seus nomes. Vamos lá. Os goleiros, pelo meu coração, pelo sentimento que eu tive, vai ser Alisson, o Everton e Lucas Perry. A lateral direita vai ser Danilo e Emerson Royal. A lateral esquerda, Renan Lodge e Caio Henrique. Na zaga, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhães e Adrielson. No meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Joelinton, André, Lucas Paquetá, Rafael Veiga e Zé Rafael. E no ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Vitor Roque e Richarlison. Essa seria a minha convocação. Perfeito, tá aí então a convocação dos nossos colaboradores. Então vocês anotem aí tudo que eles falaram para cobrar deles. Então a minha convocação agora, para também eu ser cobrado futuramente caso fale muita besteira, vem Alisson, Ederson e Lucas Perry no gol. Na lateral direita eu escolhi Wanderson e Danilo. Lateral esquerda com Caio Henrique e Ayrton Lucas. Na zaga, Marquinhos, Bremer, Adrielson. Vou cravar o Adrielson aqui, eu tava na dúvida entre Adrielson e Nino. Rode Adrielson e Gabriel Magalhães. Na meiuca, Casemiro, André, Bruno Guimarães, Joelton, Paquetá, Rafael Veiga e Zé Rafael. No ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Esta seria a lista do professor Pacheco Salaf. Vamos ver se alguém aqui acerta, o Diniz se inspira em alguém. Falei, Juninho, você levantou a mão. Cara, agora que você falou, eu simplesmente armei. Eu esqueci de falar os zagueiros, né, pô? Como é que eu escalo sem zagueiro? Vou botar quem? Diniz só vai botar meio... Eu passei batido, eu peço perdão, eu também passei batido aqui. Eu fui anotando e passou loucamente. Não tem problema. Aí o senhor vai ter que falar do começo, hein? Falar todo mundo, porque no corte lá a gente vai querer botar no Instagram a escalação de cada um. Não, só quem vai acertar mais? Ele vai fazer o remake aí. Não, na zaga, Marquinhos, Bremer, Nino e Gabriel. Essa seria a zaga da convocação, né, da minha zaga, no caso. Então, se contar o Robert Renan, eu vou botar o Robert Renan, mas eu não acredito que ele vai ser nessa escala, nessa convocação, né? Isso parte do coração, a gente não tem ideia o quanto o Elcio tá triste de falar isso, cara. Vocês não tem ideia, cara. Se você quer ter uma prosa sobre Robert Renan, ele vai falar mais sobre o Robert Renan que o próprio Robert Renan. Então acho que fica... Se você quer saber mais sobre o Robert Renan, manda uma DM lá no Instagram do Juninho que, cara, a resenha tá garantida, você vai ter argumentos pra falar sobre Robert Renan por uma semana, cara. E o cara sabe o que tá falando, então não é somente ironia, é estudo também, é didática. Então é isso, pessoal, fechamos aqui a nossa pré-lista, o nosso palpitaço aqui, né, o palpitômetro sobre essa convocação da seleção. Primeira convocação de Fernando Diniz acontece na sexta-feira de 18 para os jogos contra a Bolívia e contra o Peru, que acontece em setembro, dia 8 e 12 de setembro, né, o primeiro em Belém, no Mangueirão, e o outro em Lima, no Estádio Nacional de Lima, se eu não estou enganado, lá na capital do Peru. Agradeço aos dois que vieram aqui antes de eles darem a despedida. Lembrando você, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @ConteVerde_, Instagram, @ConteVerde_, tudo que a gente posta lá vai voltar da data FIFA, então vai voltar aquela loucura com placar de jogo que você não faz a menor ideia que está acontecendo, vai estar lá, né, também além de toda a cobertura aí dessa chegada eliminatórias africanas e asiáticas, lembrando também que na África vai acabar as eliminatórias para a CAN nessa próxima data FIFA, então tem muita coisa legal para acompanhar além das eliminatórias sul-americanas, mas vai começar enfim um caminho para a Copa do Mundo, a gente está muito animado para falar disso aqui com vocês, tá certo? Juninho, forte abraço, obrigado e até semana que vem, né? Semana que a gente volta aí para repercutir o que a gente acertou, o que a gente errou, o que o Diniz inventou, o que o Diniz acertou na sua lista. Valeu, pessoal. Satisfação novamente estar aqui com vocês, falando de seleção brasileira, dando muito pitaco aqui sobre os atletas e também sobre a convocação. Estou ansioso mesmo pelos jogos, tanto pela questão de jogo, quanto pela convocação também, para ver como é que vai ser essa questão por Diniz, seleção Fluminense, para ver como vai ser esse apanhado. E muito, muito feliz de estar aqui novamente. Espero vocês na semana que vem. Vamos ver o que a gente errou aí, o que a gente pode dar uma cornetada aí também, porque eu acredito que vai ser uma convocação bem maluca. Eu tô ansioso, ou vai ser mais do mesmo, mas eu tô ansioso, então espero que a gente possa conversar novamente
E tamo junto, obrigado também pelo convite. E quando começar agora as eliminatórias, os jogos, vai ter muito conteúdo bacana para vocês lá nas redes sociais. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Juninho. Lembrando também, você que está escutando, salve aqui o No Gregologist Podcast, né? O Conte Verde, o Contecast do Conte Verde como podcast favorito, dê sua avaliação, compartilhe com seus amigos, compartilhe para que todos ouçam a palavra de Leonardo Dulce, esse grande sábio da bola. Léo, valeu pela oportunidade aqui de debater mais uma vez com você no Contecast. Valeu, galera. Valeu, Elcio aí. Valeu, Gabriel, pela resenha. Estamos na expectativa do que vai vir aí do Diniz. Eu acredito que eu vou cravar essa brincadeirinha aí com vocês, né? Eu já falei que vai estar no Instagram essa semana antes da convocação, a opinião dos 3. Eu quero que vocês vão lá, comentem, cornetem tudo que a gente apostou aqui hoje, porque uma cervejinha vai rolar na mão de quem acertar mais aí, hein? Valeu, galera. Um grande abraço. Acompanha a gente aí. E é isso. Abraço. Sorte que o Léo sempre foca pro pagode, não tem como pagar a cerveja pra ele. É isso aí, galera. Obrigadão pela sua companhia aqui nesse podcast número 10. A gente espera você nas próximas edições. Vai ter edição sobre eliminatórias asiáticas, africanas, enfim, sobre a data FIFA, sobre Brasil, sobre a eliminatória sul-americana. Muita coisa legal. Fica ligado. A gente espera na próxima. Forte abraço e tchau!